Vamos resolver nesse vídeo o exercício 1 e o exercício 2 da aula 95 do terceiro ano do ensino médio. A primeira atividade diz o seguinte: um brinquedo chamado pula-pula, quando visto de cima, consiste de uma cama elástica com contorno em formato de um hexágono regular. Se a área do círculo inscrito do hexágono é de 3π metros quadrados, então a área do hexágono em metro quadrado é... Vejamos o que foi fornecido para nós. Então nós temos aqui a representação dessa cama elástica, né? Esse círculo está representando aí a própria cama e este hexágono são aquelas barras de sustentação que permitem que a cama elástica fique bem esticada ali. Pois bem, o que está dizendo? Está nos fornecendo que esse círculo que está inscrito aqui dentro está sendo fornecida a área, tá? E a área de quanto? É de 3π metros quadrados, certo? Pois bem, então vejamos, ó, a área do círculo. Como é que nós calculamos a área de um círculo? A área do círculo é π vezes o raio elevado ao quadrado, certo? O que está pedindo? Está pedindo a área do hexágono, ou seja, dessa figura externa. Vamos relembrar então qual é a área do hexágono? Área do hexágono regular. O que significa falar regular? Significa que todos os lados têm exatamente o mesmo tamanho. Significa que esse polígono que tem 6 lados, todos medem o mesmo tamanho. Agora, qual é a particularidade do hexágono regular? O hexágono regular, ele é formado por 6 triângulos equiláteros. O que significa um triângulo equilátero? Que todos os lados têm exatamente a mesma medida, certo? Isso aqui vai ser uma informação importante para a gente resolver. Mas como é que a gente resolve isso? Como que nós calculamos a área desse hexágono? É 3 vezes o lado ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2. Essa é a fórmula da área do hexágono regular. É 6 vezes a área do triângulo equilátero. Qual é a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Ok? Pois bem, fizemos aqui então a nossa área do hexágono regular. Bom, a primeira informação que eu vou tirar e que eu tenho que prestar atenção é que, para que eu consiga descobrir a área do hexágono, eu tenho que descobrir o valor do lado, certo? Mas aqui não tem essa informação do lado, tá? Agora, outra coisa que eu preciso compreender é que esse valor de R aqui, ó, esse Rzinho, ele corresponde exatamente ao valor do raio da circunferência. Mas tem outra coisa importante. Esse raio aqui é igual ao valor do apótema. Vamos escrever melhor. É a mesma coisa que o apótema do hexágono regular. Igual apótema. O que é o apótema? O apótema é um segmento que vai do centro da figura até exatamente a metade do lado, formando um ângulo de 90 graus com este lado. Isso aqui é uma informação importante, tá? Pois bem, como é que eu vou descobrir o valor do lado desse hexágono? Quero que vocês percebam que esta figura aqui, ó, que se formou, não é uma figura qualquer. Ela é um triângulo. E ela é um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo
que tem um ângulo de 90 graus aqui, ó, tá? Então, entre esse R aqui, vou escrever aqui, ó, entre o R, que é o raio, que é a mesma coisa que o apótema, o seu lado, se é um triângulo equilátero, isso aqui também mede L. Só que esse pedacinho aqui, ó, vai medir L sobre 2. Se eu descobrir o valor do raio, ou do apótema, que é a mesma coisa que o apótema do hexágono regular, eu consigo descobrir o valor do lado. Tá? Mas como é que eu vou descobrir esse valor de R, que é igual ao apótema? Eu vou lá para a área do círculo. Por quê? Porque no probleminha está dizendo que a área daquele círculo é de 3π metros quadrados. Então, vou puxar aqui para baixo para a gente utilizar isso aqui. Tá? Então, a área vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado. Agora, qual é o valor da área? A área é 3π. Então, vai dar 3π igual a π vezes o raio ao quadrado. Vou isolar o valor de R. Então, esse π que está multiplicando vai passar dividindo. Então, fica 3π sobre π igual a R ao quadrado. O que eu posso fazer aqui? Simplificar os π's. Então, sobra R ao quadrado igual a 3. Só que esse R ao quadrado, eu vou passar para o outro lado como sendo raiz. Tá? Então, o que eu vou encontrar? R é igual a raiz quadrada de 3. Encontrei o valor do R. Olha aqui o que eu encontrei no nosso probleminha. Agora, o que é que eu faço? Eu vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar isto aqui e vou trazer para desenhar maior desse lado. Então, eu vou desenhar aquele triângulo um pouco maior. Vejamos aqui o que vai acontecer. Quanto mede esse raio ou esse apótema? Eu já descobri. Vale raiz quadrada de 3. Quanto mede esse outro lado aqui? Vale L. E aquele pedacinho ali em cima é a metade do valor de L. Certo? Vejam bem o que eu vou usar aqui. Vou usar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras me diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa nesse caso? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, é esse L maiúsculo, L ao quadrado. Igual, um dos catetos, posso pegar qualquer um. Vou pegar aqui L sobre 2 elevado ao quadrado, mais o outro cateto é raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Pois bem, então vamos resolver agora o nosso probleminha aqui. Quanto é L ao quadrado? É o próprio L ao quadrado. Agora, L sobre 2 elevado ao quadrado é L ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Numa fração, eu elevo tanto o numerador quanto o denominador. Agora, quanto é raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado? São operações inversas, tá? Então, eu vou cortar a potência com o índice. Ou seja, sobra somente o valor 3. Então, aqui eu tenho L ao quadrado igual a L ao quadrado sobre 4 mais 3. Certo? Pois bem, então agora vamos trabalhar com esse valor aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar o mínimo múltiplo comum, porque eu tenho frações que têm denominadores diferentes. Então, aqui embaixo existe o 1 e aqui embaixo também existe o 1. Qual é o mínimo múltiplo comum entre 1, 4 e 1? É o próprio 4.
Tá? Agora, o que eu faço com esse mínimo? Eu divido pelo número que está embaixo, ó, divido pelo número que está embaixo e o resultado eu multiplico pelo número que está em cima. Ou seja, 4 divididos por 1 é 4. 4 vezes L ao quadrado vai ficar 4L ao quadrado. Igual. Faço isso com todas as frações. 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes L ao quadrado é L ao quadrado. Mais 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 3 é 12. Percebam, depois que eu trabalhei com os dois lados da equação, esse mínimo múltiplo comum já não me interessa mais. Agora eu vou trabalhar só com quem está lá em cima. Ó. Vai ficar 4L ao quadrado igual a L ao quadrado mais 12. Não preciso mais do denominador, porque todas as operações necessárias já foram feitas. Então, esse L, vou isolar o L, né? Então, isso aqui vai passar para o outro lado negativo. 4L ao quadrado menos L ao quadrado igual a 12. 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3L ao quadrado, igual a 12. Vou puxar aqui para cima, para não ir tão lá para baixo, tá? Então, agora, esse 3 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 12 dividido por 3. Então, L ao quadrado vai ser igual a 4. A operação inversa da potenciação é a raiz. Então, para tirar o expoente 2, eu coloco como raiz quadrada o 4. Qual o valor de L, então? Raiz quadrada de 4 é 2. Encontrei aqui o valor do lado. Lado de quem? O lado do hexágono. Olha só, descobri o valor do lado. Quanto mede esse lado? Esse lado mede 2. Ok? Então, agora ficou mais simples encontrar a área do hexágono. Vou puxar essa informação aqui e vou reescrever. Então, a área nada mais é do que 3 vezes o L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2. Como eu sei o valor do lado, então vai ficar 3 vezes. O valor do lado é 2, então vai ficar 2 ao quadrado vezes o raiz quadrada de 3 sobre 2. Por que eu deixei tudo separadinho? Porque aqui tem uma ordem. Primeiro eu resolvo a potência, então vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora a multiplicação. 3 vezes 4 é 12. Então aqui vai ficar 12 raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora 12 divididos por 2 é 6. Então, qual é a área do hexágono? 6 raiz quadrada de 3 metros quadrados. E aí sim eu chego ao final da área do que estava sendo pedido aí no nosso problema. Tá? Qual é a resposta certa? Letra B. O exercício número 2 diz o seguinte: um quadrado circunscrito em uma circunferência tem a diagonal valendo 7/4 de metro. Calcule o raio da circunferência inscrita neste quadrado. Então, veja bem, o que significa um quadrado circunscrito? Significa que o quadrado está fora da circunferência, certo? E a circunferência tangencia os lados desse quadrado, tá? Exatamente aí em 4 pontos, certo? Pois bem, o que está sendo fornecido no problema? O problema está dizendo que a diagonal, percebam, a diagonal desse quadrado tem 7/4 de metro. Essa é a medida. O que está pedindo? Está pedindo o valor do raio.
da circunferência que está inscrita. Eu quero que vocês observem comigo que o raio é isso aqui, ó. Só que tem mais um detalhe. Percebam, este raio tem o mesmo valor do apótema do quadrado. O que é o apótema de um quadrado? O apótema é um segmento de reta que vem do centro da figura, ou seja, do centro do quadrado, até exatamente a metade do lado desta figura e forma com ela um ângulo de 90 graus. Certo? É isso que significa, então, um apótema. É um segmento de reta que vem do centro da figura até a metade do lado desta figura, formando um ângulo de 90 graus. Gente, outra coisa importante que nós precisamos ver que acontece no quadrado. Olha aqui comigo, ó. Se eu desenhar um segmento aqui, ó, sabe o que vai acontecer? O apótema será exatamente igual, ó, o apótema vai ser exatamente igual à metade do lado. Então, se eu descobrir o valor do lado deste quadrado, é só dividir por 2 e eu encontro o valor do apótema. Certo? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou descobrir o valor do lado. Mas como é que eu vou descobrir o valor do lado? Olha a diagonal que ela forma aqui, ó. A diagonal. Veja uma figura que se forma entre a diagonal e dois lados deste quadrado. Se forma exatamente um triângulo. E esse triângulo é um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Por isso que o teorema de Pitágoras é tão importante nós conhecermos e sabermos trabalhar com ele. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, é o 7 quartos elevado ao quadrado, igual. Um dos catetos é o lado do quadrado e outro também é o lado do quadrado, ou seja, L ao quadrado mais L ao quadrado. Vamos continuar a nossa conta aqui. Então, tem uma fração elevado a um expoente. Tá? Então, o que eu faço? Eu elevo tanto o numerador quanto o denominador. 7 ao quadrado é 49. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. Igual. Ora, se eu tenho um L ao quadrado e eu somo com outro L ao quadrado, eu vou ter 2L ao quadrado. Agora, esse 2 que está multiplicando, ele vai fazer o quê? Ele vai passar dividindo, tá? Então, vou ter aqui embaixo 49 sobre 16, que eu vou dividir por 2. Como é que eu faço essa divisão? Percebam o que vai acontecer agora aqui, ó. Esse 2, isso aqui, igual, vou colocar aqui, igual a... Só apagar uma partezinha aqui. Então, vai ficar igual a L ao quadrado. Certo? O que eu tenho? Uma divisão de frações. 49/16 dividido por 1/2. Numa divisão de frações, eu conservo a primeira fração e multiplico a segunda, só que invertida. Ao invés de 2 sobre 1, vai ficar igual a 1/2. Igual a L ao quadrado. Vamos lá agora? Resolvendo esse probleminha aqui, ó. Multiplicação de frações. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Então, 1 vezes 49 é 49. 2 vezes 16 é 32. Vamos puxar aqui para cima para a gente continuar a nossa conta.
Então, eu vou ficar 49 dividido por 32. 49 dividido por 32. Igual a L ao quadrado. Mas eu não quero saber o valor de L ao quadrado. Eu preciso saber o valor de L para depois dividir por 2. Então, vejamos o que vai acontecer. Essa potência aqui eu vou passar para o outro lado como raiz. Então, vai ficar a raiz quadrada de 49 dividido por 32, igual a L. Sumiu a raiz quadrada porque eu apliquei a raiz quadrada dos dois lados da equação. Agora, como é que eu resolvo isso? Numa raiz de uma fração, eu extraio a raiz tanto do numerador quanto do denominador. Qual a raiz quadrada de 49? É 7. Então, L vai ser igual a 7. Agora, raiz quadrada de 32. Vejam bem o que eu posso fazer aqui. Ó. Eu sei que 32 é a mesma coisa que 2 vezes 16. Então, vou aplicar a raiz quadrada de 2 vezes o 16. Mas por que é que eu faço isso? Vou puxar novamente aqui para cima para a gente ir acompanhando bem passo a passo o que está acontecendo aqui. Ó. Então, esse L vai ser igual a 7 sobre raiz. Aqui eu posso separar, ó, como raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 16. Então, o L vai ser igual a 7. Raiz quadrada de 2 não tem uma raiz exata, mas raiz quadrada de 16 tem, é 4. 4 raiz quadrada de 2. Eu não posso deixar essa raiz no denominador. Então, o que é que eu faço? Eu vou usar uma operação chamada racionalização. O que é a racionalização? É você multiplicar a raiz, tanto o numerador quanto o denominador. Então, aqui eu vou ficar com L igual a 7 vezes raiz quadrada de 2 é 7 raiz quadrada de 2 sobre 4. Agora, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4. Mas qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, vai ficar 7 raiz quadrada de 2 sobre 4 vezes o 2. Estamos quase chegando ao valor do L. Então, o L vai ser igual a 7 raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes 4 é 8. Perceba aqui que nós descobrimos o valor do L. Mas o apótema é a metade do valor de L. Então, o que é que nós temos por último que fazer? Eu vou escrever aqui, o apótema. O apótema é igual a metade do valor do lado. Então, o apótema vai ser igual a 7 raiz quadrada de 2 sobre 8. Tudo isso dividido por quanto? Dividido por 2. Lembre-se que aqui eu tenho uma divisão de frações. O que é que eu faço? Essa divisão de frações, eu conservo a primeira, 7 raiz quadrada de 2 sobre 8, e multiplico a segunda, só que invertida. Ao invés de 2 sobre 1, eu vou fazer 1 sobre 2. Então, este apótema vai ser igual a 7 raiz quadrada de 2, dividido por quanto? 2 vezes 8, 16. E aí sim, nós descobrimos o valor deste apótema. Na nossa atividade, estava pedindo justamente o raio da circunferência.
Tá, mas professor, você descobriu o apótema. Mas nós temos que compreender que o apótema, neste caso aqui, tem o mesmo valor do raio dessa circunferência. Tendo o mesmo valor do raio, se eu descobrir o lado, é só dividir por 2. Tá? Então, descobri o lado, dividir por 2, descobri o apótema, que, neste caso, é exatamente igual ao valor do raio da circunferência. Que vale quanto? 7 raiz quadrada de 2 sobre 16 avos.